E chegou a hora da gente falar sobre dieta. Eu sei que você gosta, né? E há uma lista delas. E sempre tem alguém que se aventura a fazer por conta própria as que vão aparecendo pelo caminho. Agora, vamos conversar sobre a eficácia dessas dietas e, claro, também os riscos que cada uma pode oferecer. Vou conversar agora com o nutricionista Elimar Moura. Elimar, bom dia. Bom dia, tudo Obrigada bem? por ter vindo, viu? Obrigado. Agradeço pela oportunidade. Que bom. Agradeço a Deus por estar aqui novamente. Coisa boa, né? Gratidão sempre. Sempre. Né? Amém. E claro que você pode participar comigo pelo 99897.000. É uma lista de dietas. E existe um estudo que mostra assim, olha, tal dieta funciona, tal dieta não funciona. Como é que é isso? Porque a gente tem tantas, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Né? Na verdade é um assunto bastante controverso, né? Né? Porque o que dá certo para uma pessoa pode não dar certo para outra. Então, a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa que quer fazer uma dieta deve primeiramente procurar é um profissional para auxiliá-lo. Porque na montagem de qualquer dieta existem alguns parâmetros. Primeiramente, o parâmetro da avaliação. Existem os parâmetros da avaliação física, da avaliação bioquímica, até porque muitas vezes as pessoas buscam as dietas buscando uma performance física, uma melhora no emagrecimento ou ganho de massa muscular e esquece o lado da saúde. Então, muitas dietas são extremamente restritivas em alguns pontos, favorece o emagrecimento, mas a pessoa apresenta déficits nutricionais. É muito comum no dia a dia nós avaliarmos pessoas, ela conseguiu atingir o objetivo, mas ela se tornou desnutrida. Olha só. Do ponto de vista funcional, né? Ela tem déficit de vitaminas, minerais, apresenta fraqueza, queda de cabelo, unha quebrando e por aí vai. Muito bem. Com a ajuda do Elimar, a gente preparou uma listinha das dietas. Eu vou pedir para você me acompanhar, pode ser? Sim. A gente vai ali para o nosso monitor para que você possa saber quais são as dietas que tem, os benefícios e eficácia de cada uma e sempre reforçando que é algo individualizado e é preciso levar isso em conta, né? Deixa eu pedir o pessoal para colocar. A gente tem tantas dietas famosas por aí, né? São dieta muitas, da né? sopa. Aqui, vamos começar, Dr. Atkins. Ainda existe essa... Bom, essa você lembra, é uma das mais antigas, né? O que preconiza essa dieta? Uma redução drástica na ingestão de carboidratos, prioriza-se muita proteína, por isso que ela tem o nome de dieta da proteína, e o consumo de gorduras, né? O que é o grande problema? Que os tipos de gorduras ingeridas muitas vezes não são gorduras tão saudáveis. Então essa dieta ela leva a cetose, e a cetose é que leva ao emagrecimento. E, infelizmente, é muito comum as pessoas que fazem esse tipo de dieta não conseguir suportar ficar por muito tempo, porque existem algumas células, como as células nervosas, precisam de açúcar, precisam do carboidrato, mesmo que não seja em grandes quantidades. Você falou cetose, só para o pessoal entender, o que é isso? Cetose é um quadro em que reduz muito os níveis de glicose sanguínea e o seu corpo passa a lançar a mão da gordura. Então, nesse processo, você aumenta muito a quantidade de corpos cetônicos. Então, você deixa de usar o carboidrato e o corpo passa a dar prioridade para a gordura. É onde favorece o emagrecimento. E eu me lembro que muita gente fez isso sozinho, né, Elimar? Sim, o grande problema é o efeito sanfona. Porque uma vez que a pessoa volta a ingerir carboidrato, abandona essa dieta, aquele momento que ele privou o corpo é como se fosse uma resposta, vamos dizer assim, uma vingança. Então a célula adiposa depois volta a crescer num tamanho muito maior do que o que era o anterior. Olha o perigo. Dieta dos pontos, também muito famosa. Muito famosa. Essa dieta ela prioriza uma contagem de pontos para cada alimento que a pessoa vai ingerir, né? E infelizmente o grande problema é que as pessoas às vezes dão preferência para aqueles alimentos mais gostosos. Se ele tirasse esses alimentos da dieta e mantesse a pontuação em cima daquilo que é saudável, funciona muito bem. Mas é uma dieta um tanto quanto complicada de fazer por longo prazo. Né? Muito bem. Essa aqui é Dukan. 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 Ela é parecida com a Atkins? Muito bom, você tá, é isso mesmo. A dieta Dukan ela tem uma semelhança muito grande com a dieta Dr. Atkins e com a low carb. Com a low carb. Na verdade, todas essas dietas, né? Elas priorizam a redução do carboidrato em si, que infelizmente é um dos grandes vilões para qualquer pessoa que busca o emagrecimento. Uma vez que você trabalha com níveis mais altos de insulina, a insulina ela é uma amiga, mas conforme o jeito que você interage com ela, ela pode influenciar o aumento da gordura. Então, tanto a Dukan, Dr. Atkins, Low Carb, prioriza isso e outras mais, né? Isso aqui, por exemplo, a Low Carb. A Low Carb, com orientação, né, pode-se fazer um tempo para depois inserir o carboidrato novamente? Perfeito. Até uma pergunta muito interessante. Muita gente confunde o zero carbo com o low carb. A Dr. Atkins prioriza o praticamente zero. A low carb não, você só diminui e mantém isso. Inclusive é uma das formas mais saudáveis de você ingerir o carboidrato. E escolher o tipo de carboidrato também. A gente tem o carboidrato que é muito bom e a gente precisa para ter energia para trabalhar, para tudo, não é, Elimar? Perfeito.
Inclusive, um dos detalhes é o que a gente chama de carboidrato complexo e simples. Infelizmente, as pessoas dão muito prioridade para os carboidratos simples, que são as farinhas refinadas, excesso de pães, enfim. Mas quando você passa a ingerir carboidratos mais complexos, por exemplo, de raízes, tubérculos, grãos integrais, aí muda. Você consegue ficar na dieta low carb por toda a vida, que inclusive é o ideal para quem apresenta resistência insulínica, quem está entrando num quadro de diabetes tipo 2, a gente consegue corrigir esse quadro, além do uso da medicação, se caso necessário for, trazendo ele para uma dieta low carb. Mas aí sempre, eu gosto de reforçar quando vocês estão aqui, né? Porque é preciso fazer com orientação. Perfeito, porque é como se fosse uma nota de prova, né? Desde a nossa infância, o professor, ele aplica uma prova para tentar entender se aquilo que ele está passando, o aluno está aprendendo. Então, tudo que você faz sozinho, você fica sem norte. Então, o profissional nutricionista, ele tem a prerrogativa legal de pedir exames laboratoriais. Então, através dos exames, a gente vai corrigindo tudo isso. Eu tenho vários casos de pacientes que deixam de usar medicação para uma diabetes por conta de mudar o estilo de vida. Né? O estilo de vida tudo, essa né? mudança é tudo. Aqui a gente trouxe a dieta vegetariana e eu quero que você me ajude. Porque quem é vegetariano é uma filosofia também. Tem todo, não é só uma dieta, é uma filosofia de vida, não é? Muito bom. Foi bom você ter tocado nesse assunto, né? A palavra dieta, ela aparece em todos os quadros, né? É uma palavra que vem do grego, que significa estilo de vida. Então, é aí que está o grande problema do início da nossa conversa, onde a pessoa escolhe um método achando que em 30 dias ele vai mudar a vida dele. E a dieta vegetariana, ela é um estilo. Então, de todas que nós trabalhamos, é uma das que tem o maior, vamos dizer assim, resposta, porque a pessoa não faz isso por um período, ele toma isso como um modo de vida. E eu observo também que realmente traz um quadro de saúde, porque reduz a ingestão principalmente de carne vermelhas e outros produtos que são de origem animal, né? Não só a carne vermelha. E isso traz realmente uma saúde, pela forma como os animais são criados hoje. Né? Então, as consequências são grandes. Então, realmente é um tipo de dieta que funciona muito bem. Muito bem. Deixa eu trazer algumas perguntas que estão chegando para você. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre jejum intermitente, mas deixa eu trazer primeiramente a pergunta do nosso amigo aqui. A partir de qual idade é possível fazer, mas depois a gente entra em maiores detalhes nela, pode ser? Da jejum intermitente. A partir de qual idade? É muito complicado, porque vamos dizer que uma pessoa a partir de 17, 18 anos de idade possa fazer. Ainda assim, ele carece de alguns exames. Existe um quadro em que a pessoa não consegue fazer uma manutenção dos níveis de glicogênio. Glicogênio é uma forma de você guardar glicose, seu corpo armazena. Então, se essa pessoa não fizer um exame laboratorial e iniciar um jejum, eles correm o risco de ter um desmaio, dirigindo ou trabalhando, porque o cérebro corta. O cérebro, ele é um órgão que necessita o tempo todo de glicose. E o jejum é isso, você tira tudo. E um grande problema de algumas pessoas que buscam o jejum intermitente é não fazer avaliação antropométrica. Então, quando ele sobe na balança, perdeu peso? Perdeu. Mas o que ele perdeu? Se não fizer essa comparação e saber para que lado está indo esse emagrecimento, muitas vezes ele está perdendo algo precioso, que é a massa muscular. Que aí o resultado vai ser... Ele se torna uma pessoa que gasta menos calorias. Então, dentro da sua composição corporal, quanto mais massa muscular você tem, mais calorias você gasta. E uma vez que você vem e diminui essa quantidade de massa muscular, você vai estar mais leve, porém vai estar sendo como se fosse um carro que gastasse menos combustível. Então vamos explicar o que é o jejum intermitente, já que você trouxe essa explicação. O que ele é? Muito bom. Quando que ele é indicado? Parece algo novo, mas isso aqui é antigo, né? O jejum em si, ele sempre existiu no início da humanidade, porque não existia essa facilidade de acesso aos alimentos. Então era algo que era imposto pela condição. Não tinha alimento, então às vezes passavam várias horas. E de um tempo para cá passaram a estudar e viram que realmente é viável, ajuda, muda inclusive a capacidade cognitiva, tem uma série de vantagens. Mas não é qualquer pessoa que possa fazer. Porque o jejum prolongado por muito tempo, você priva o corpo não só das calorias, mas você priva também de minerais, vitaminas, enfim, que foi o início da nossa conversa. Exatamente. Se não fizer uma análise bioquímica constante, essa pessoa consegue atingir o objetivo do emagrecimento, mas se torna desnutrida. Aí não é interessante. Deixa eu trazer aqui algumas outras pessoas que estão participando com a gente pelo 99897.000. Eu tenho aqui, olha... Bom dia, estou fazendo low carb com o Elimar. A pessoa não colocou o nome aqui, mas está adorando. E tem mais pergunta aqui, olha. Uma pessoa que está acima do peso e resolve aderir aos shakes e chás. A literatura e os profissionais da área da nutrição reconhecem esse método? Quem pergunta é o Marcos Medeiros, de Santa Vitória. Muito boa pergunta. Não é? Existe o que a gente chama de fisiológico. Os shakes, por mais completos que eles sejam, eles são produtos alimentícios. Eles não são alimentos.
por mais completo, por mais que a formulação passa por uma elaboração. Então, quando você se afasta da comida verdadeira, né, que nós aprendemos desde a infância, você não consegue suprir o seu corpo. Então, o que eu observo com pessoas que fazem uso do shake por muito tempo? Eles têm constipação intestinal, porque você não tem fibra, não tem como seu intestino funcionar. Infelizmente, os shakes não oferecem a carga de fibra e nem a carga proteica que a pessoa precisa no dia a dia. Então, pode sim ser uma opção para você substituir um café, um jantar, mas as refeições tradicionais, que são a base de comida, que é aquilo que a terra nos oferece, né, essa não pode tirar. Não pode abrir mão de jeito nenhum. Mão. Vamos voltar, a gente falou do jejum intermitente, aqui tem essa que eu te confesso que eu não conheço, é o Oli 30, Oli isso. 30, o que é isso? É um estilo também de vida. No caso, é um processo de choque. São 30 dias em que há uma restrição, retira-se bebida, inclusive até o próprio cigarro também sai tudo. E basicamente essa dieta ela é embasada em cima de proteínas, praticamente zero de carboidrato, até legumes também são cortados, somente alguns são liberados. E ela é baseada em cima de grãos, bastante líquidos, é feito durante 30 dias. O que é o papel principal? Desintoxicação. É um processo que não dá para ficar por muito tempo, mas é uma experiência da pessoa conseguir vamos mostrar para ela mesma que ela consegue ficar 30 dias afastada de uma série de alimentos que intoxica o corpo dela, principalmente a parte mental. Uma coisa interessante é que qualquer dieta que a pessoa escolher, haverá, infelizmente, um trabalho cerebral que tentará voltar ele para aquilo que ele fazia de errado. Então, o Oli 30 é um desafio. Entendi. Então a pessoa passa um tempo, ele vê que eu consigo ficar sem açúcar, eu consigo ficar sem doce, e aí ele consegue depois seguir uma dieta normal. Interessante esse, hein? Interessante. Eu vou voltar com o Elimar, ele continua com a gente aqui para trazer as outras dietas e também para responder as suas perguntas. Olha só, tem uma pergunta que eu já vou trazer, mas depois você responde, que é da Sandra. Sandra, um beijo grande para você. Ela está com 42 anos, na pré-menopausa, quer saber se pode fazer jejum. A gente já volta, tá bom, Elimar? Sim, ótimo. Esse é o Elimar com a gente aqui, nutricionista, trazendo todas essas dicas sobre dietas, tá bom? A melhor estratégia para emagrecer e ter hábitos saudáveis é uma lista de dietas. Agora, é possível escolher uma delas? Com a gente hoje, o nutricionista Elimar Moura. Eu fui para o intervalo com a pergunta da Sandra. Ela tem 42 anos, na pré-menopausa, quer saber se pode fazer o jejum intermitente. Aliás, é uma fase da mulher bem complicadinha, né? Sim. A menopausa, infelizmente, para algumas mulheres, né, é uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Que está por vir. Então, provavelmente, se ela está pensando em fazer o jejum, é porque o interesse dela provavelmente também é uma perca de peso, um emagrecimento. Então, pode sim, desde que ela siga o que nós falamos agora há pouco. Procurar um profissional para fazer alguns exames, verificar se ela já não está com alguns déficits funcionais antes de iniciar o jejum. E colocar a prática de exercício físico também junto. Para sempre, pra né? sempre, né? É hábito mesmo. Antes da gente passar para a próxima cartela que o Elimar preparou para a gente, a Sandra, lá de Patos de Minas. Sandra, um beijo para você. A dieta do ovo, essa eu te confesso que eu nunca ouvi falar não. Funciona? Funciona, mas o grande problema dessa dieta, inclusive nós vamos falar agora na sequência de imagens, né? É porque ela não prioriza outros nutrientes. Não prioriza a presença, por exemplo, do carboidrato quase que zero. E o ovo em si é considerado o segundo melhor alimento do mundo, né? Só perde para o leite materno. Inclusive, já que ela tocou sobre o ovo, vamos aproveitar, né? O ovo não é vilão, nunca foi. Nunca foi. Acontece que, como nós falamos no início, determinadas pesquisas direcionam para um lado ou para o outro. Ah, mas que o ovo tem gordura, mas é uma gordura boa. Ah, mas é gordura saturada, não tem problema. Porque a gordura saturada não é o grande vilão do aumento do colesterol. O problema de colesterol é excesso de carboidrato ruim. Então, muitas pessoas deixam de consumir o ovo, que é um alimento barato, prático. Você pode consumir das mais diversas formas, né? E muitas vezes ele pensa que o ovo vai ser o grande vilão. E infelizmente, eu vejo até hoje certos profissionais proibirem as pessoas de comerem ovo. Tem uma pergunta interessantíssima aqui, olha, a Elaine de Araxá. Dieta para quem tem epilepsia, para diminuir as crises. Sim, um dos grandes problemas da epilepsia é também a pessoa estar num nível muito alto de estresse. O que leva a isso? Excesso de produtos químicos que existem nos alimentos. Então, o máximo possível que ela puder afastar de produto alimentício é o ideal. Comer o que nós falamos agora há pouco, daquilo que é natural. E um outro detalhe também é não deixar dar grandes intervalos entre as refeições. Eu vou voltar com uma outra pergunta de uma amiga nossa. Dá tempo de você mandar seu nome. Ela fez cirurgia bariátrica. Eu quero trazer a outra cartela que o Elimar preparou aqui pra gente, para que a gente possa entender melhor sobre dietas e as leis da nutrição. Interessante. Quantidade, qualidade, harmonia, adequação, Elimar. Muito bom. Bom isso. Essas leis, na verdade, foram criadas por Pedro Escudeiro, né, que é vamos dizer assim, o
o pai da nutrição, vamos assim dizer. Então, existe o quê? Quantidade. Esse é o grande problema das pessoas hoje. Elas comem mais do que o que nós precisamos. E quando nós falamos de quantidade, é o ideal para aquilo que você está fazendo no momento. Então, uma criança precisa de uma certa quantidade de alimentos, um adulto, um idoso e aí vai. E quando nós falamos de quantidade, é a quantidade contemplando tudo. Então, não é você comer muito, muito pouco, com o intuito de emagrecimento a qualquer preço, e nem tampouco você comer exageradamente como as pessoas que buscam ganho de massa muscular. Porque vem junto também tecido adiposo, gordura, né? E aí, nessa quantidade ideal, a qualidade é importantíssima. Perfeito. Quando nós falamos de qualidade, não está atrelado a valor financeiro. Olha, eu só como tal alimento porque é mais caro isso. Não, não. O nosso corpo não entende isso. Quando você come um pedaço de filé mignon ou um pedaço de carne de segunda, por exemplo, tanto faz. O seu corpo não tem essa diferenciação. A nível de paladar é melhor, né? Óbvio, né? Mas não é para o seu intestino, a proteína é a mesma, enfim. A qualidade é o que você oferece. Porque nós pensando em célula, as suas células, elas são um reflexo do que você faz na dieta. Ou seja, por exemplo, a pessoa que come muita gordura trans, que está inserido numa série de alimentos, de produtos alimentícios, você está oferecendo uma matéria-prima ruim para a formação das suas células, porque a periferia das nossas células é formada por gordura. Então, essa pessoa se torna mais propícia a câncer por causa disso. Né? Então, a qualidade está atrelada nesse ponto. Muito bom. Deixa eu trazer aqui a pergunta da nossa amiga Adriana. Adriana, obrigada, um beijo para você. Fez cirurgia bariátrica há 14 anos, emagreceu 52 quilos. Aí, agora, há mais de 3 anos, ela engordou 12. Ela está com 69, quer emagrecer 5. Quer saber qual que é a melhor dieta. E nessa questão do peso também entram outros fatores, né, Elimar? Muito bom. Não dá para dar uma resposta assim, sem fazer uma avaliação, porque esse peso que ela conseguiu recuperar, provavelmente não é só tecido adiposo novamente, que a pessoa começa a assustar, né? Que ela começa a olhar números. Tá. Se ela começou um programa regular de exercício físico, ela ganha massa muscular também. Que é uma das coisas que eu sempre explico. Falo, olha, quando você começa a fazer dieta, começa a se praticar exercício físico, seu peso começa a subir, necessariamente não é gordura, é massa muscular. E isso é bem-vindo. Então, para ela saber qual a dieta ideal, o correto seria fazer uma avaliação primeiro. Muito bem. Deixa eu trazer aqui, olha, a nossa amiga a Mônica Cristiane, do bairro Araguari. Cristiane, um grande beijo. Faço low carb, como ovos pela manhã com queijo e adoçante. Almoço carne, tomate e alface. Café da tarde, queijo com café, jantar, salada e carne. O que posso acrescentar em alimentos? Pois vivo no efeito sanfona. Botou um monte de carinha chorando aqui. Posso acrescentar chocolate amargo 70% para tirar a vontade de comer doce? Sim. Se está causando sofrimento, tem um negócio errado, não tem? Geralmente o nosso corpo, depois de um certo tempo, ele não fica em sofrimento mais. Não é? Mas com relação ao chocolate, muita gente tem uma visão um pouco errada. O chocolate também não é um vilão. Depende do tipo do chocolate. Existem esses chocolates ao leite e outros com uma série de elementos juntos, esse sim pela carga de açúcar. Então o conselho é você olhar no rótulo e ver qual a composição dele. Então um chocolate de boa qualidade, de 70% para cima, é muito bem-vindo, porque tem uma série de antioxidantes. Agora, o que é o grande problema? A quantidade que se come. Existem pessoas que, por achar que o chocolate é benéfico, quer comer 200 gramas de chocolate, então é muito. E o horário também. Então, quer comer um pedacinho de chocolate, que não faça isso à noite ou como última refeição da noite. Por mais que ele não tenha carboidrato, ele provoca, sim, um disparo de insulina. Pode ser de manhã, depois do almoço? Pode sim. Como um pedacinho de sobremesa, né? Um tabletezinho pequeno de 10, 15, 20 gramas após o almoço. Agora, uma coisa interessante, que ela está falando de vontade de comer doce. Isso é muito comum. Como eu disse agora há pouco, o cérebro cobra isso. Então, quando a pessoa entra numa dieta mais low carb, ele vai sentir isso nos primeiros dias, que é o que faz a pessoa abandonar a dieta. Então, existem alguns suplementos, como o próprio cromo, né, o picolinato de cromo, o ácido alfa-lipoico, que nós entramos para amenizar essa vontade de doce. Deixa eu trazer aquela cartela, porque tem uma coisa que você colocou ali que eu achei interessante, que é a harmonia. Eu quero ver se tem a ver com a pergunta da Romilda de Uberaba. Romilda, um beijo grande para você. É correto fazer dieta só com legumes? Entra nesse quadro, harmonia? Muito bom. E qualidade também, né? Isso mesmo. Quando nós entendemos a harmonia na área de nutrição, é justamente você conseguir contemplar tudo. Carboidrato, proteína, gorduras, fibras, minerais e vitaminas. Então, o que é um dos grandes problemas das pessoas que tentam fazer dieta sozinho ou alguns profissionais que não são habilitados para isso e passa dieta? Ele não entende essas 4 leis. E a lei da harmonia, quando chega para mim, é uma das leis que eu vejo que é mais negligenciada. Porque, por exemplo, na área das pessoas que querem ganhar massa muscular, pensa que tem que comer só peito de frango e batata doce o tempo todo, o tempo todo. Quando ele faz um exame bioquímico, ele assusta.
né? Porque realmente não contempla a harmonia. Tem tanta pergunta chegando para o Elimar que eu vou ter que convidá-lo para voltar aqui, viu? Olha só, tem uma amiga nossa que está fazendo a reeducação alimentar, mais água, frutas, verduras, nada de açúcar, mais fibras, arroz e feijão no almoço, jantar até às 18 horas, está fazendo exercício, musculação e aeróbico. Em 15 dias já deu uma diferença muito boa. Cortei lanches e pizzas. Esse tipo de alimentação é o mais correto? A farinha branca foi substituída por aveia, ovo, batata doce sempre. A Aline de Uberlândia. Está correto esse caminho que ela tomou? Sim, muito boa essa pergunta da Aline. E isso mostra para quem está nos assistindo que não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Só o fato dela retirar uma série de elementos ali da dieta que nós julgamos não ideais, não é que eles são totalmente proibidos, mas não são ideais, a pessoa já começa a oferir alguns benefícios. Ela já está oferindo um benefício estético. Mas as pessoas não imaginam os efeitos fisiológicos, que não dá para você quantificar a olho nu, em remover farinha branca, remover fritura, refrigerante, bebida alcoólica. Então ela está indo sim no caminho certo. E aí entra para a gente poder fechar, mas ele vai voltar, adequação? Isso mesmo. O que é adequação? É você montar a dieta de acordo com o período que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, algumas pessoas me perguntam até lá pelo Instagram, pelo Face, Elimar, fala alguma coisa para gestante. A gestante, sim, é uma pessoa que tem que adequar a dieta dela até antes dela ficar grávida. Porque ela está se preparando para gerar um novo ser que vai requerer uma série de nutrientes que às vezes já está faltando na dieta. E aí vai para o idoso, para a criança, enfim. Então, o nutricionista tem esse papel de adequar a dieta para cada pessoa. Vamos voltar a falar sobre isso? Vamos sim. Para poder ajudar os nossos amigos. Olha aqui, ó. Na dieta low carb pode comer torresmo, bacon e presunto? De jeito nenhum. Pode. Na verdade, muitas pessoas pensam que porque tirou o carboidrato fica muita vontade para outros elementos. Então, é aí que está a necessidade de fazer uma avaliação primeiro. Que se essa pessoa já apresentar um quadro de dislipidemia, ela vai intensificar isso, né? Obrigado, viu, Elimar, por todos esses esclarecimentos. Eu que te agradeço. E volte sempre, tá bom? Muito bom. A gente vai marcar. Elimar Moura, nutricionista, com a gente aqui.